Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan Marques, sou parceiro oficial da plataforma SmartBot e estrategista desenvolvedor da estratégia Horus. No vídeo de hoje eu vou mostrar a conta de um cliente que teve resultado negativo, então ele saiu negativo aí nas operações com a estratégia Horus. Vou passar um planejamento para as próximas semanas para esse cliente e na sequência eu vou mostrar os resultados da minha conta pessoal, os resultados da minha conta real. Então vem comigo que hoje o vídeo vai ser top. Antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir para você tirar um pouquinho do seu tempo, vir aqui no meu canal do YouTube, se inscrever no canal. Nós já somos quase 10 mil inscritos e preciso da sua inscrição para a gente chegar nessa marca de 10 mil. E também deixar o seu like no vídeo, né? Uma forma de o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas e também eu perceber, né, que você está gostando desse tipo de conteúdo, para eu continuar fazendo vídeos assim. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, pessoal, antes de mostrar a conta desse cliente que teve resultado negativo, quero mostrar também a conta de um cliente que teve resultados positivos, né, para poder ver assim, que os resultados dependem do operador e depende também de qual configuração que está sendo utilizada. Esse cliente iniciou nessa mesma semana, teve o Thanos Tendência com 3 contratos, fez aqui R$ 2.445, operando em conta real pela corretora Clear. Então fez 2.445, 360 aqui no dia. Outro Thanos com 3 contratos, R$ 635. Um Cronos conservador com 2 contratos, R$ 215. Um Horus dupla sem inversão, 230. Um Thanos conservador 1.0 com R$ 80. Então esse cliente teve resultados positivos. Aqui mais um cliente também operando com 3 robôs, teve 2 negativos com valor pequeno negativo e um positivo que deu mais de R$ 1.000. Na verdade deu exatamente R$ 1.000, então ficou com saldo positivo também. Aqui um outro cliente que eu também estou acompanhando durante essa semana toda, na segunda-feira, na terça-feira, R$ 400 com Thanos Tendência, seguindo o gerenciamento, né, de não operar na segunda, iniciou na terça com R$ 400. Na quarta-feira fez mais 540, foi para 940 de saldo total. E na quinta-feira fez mais 510, fechou a semana aí com praticamente R$ 1.500, com 1.450. Então, operando só contando tendência, teve 100% de acerto, né? Acertou nos 3 dias. Esse cliente para o robô manualmente, quando está com um valor satisfatório. Então, na quinta-feira, por exemplo, o Thanos Tendência chegou a ficar com um valor bem alto positivo e o do placar devolveu esse valor. Então, para quem está acompanhando, está vendo o robô, chegou num valor satisfatório, pode parar o robô com o lucro que tiver. No caso aqui ele parou e não operou mais no dia, nem na semana, né? E fechou a semana com esse saldo. Iniciando com capital aí de R$ 2.000, fez R$ 1.450 em uma semana, né? De R$ 1.450 de lucro. Em 4 operações, com 75% de acerto. Seguindo o passo simples, o gerenciamento, os dias de operar, né? Operando só de terça a quinta, bateu a meta na quinta-feira, não operou mais na sexta e acompanhando as operações do robô para tentar tirar o máximo do potencial do robô. Então, para não ficar muito longo, mostrando esses 3 clientes que tiveram resultado positivo, só para ter essa ideia, né, que na mesma semana, utilizando a mesma estratégia, é possível que um fique positivo e o outro fique negativo. Agora vamos analisar as operações de quem ficou negativo. Então, esse cliente pediu para não ter o nome divulgado e me mandou aqui, ó. Boa tarde, Juan. Estou entrando em contato após um mês de estratégia, acumulei um prejuízo de quase R$ 2.000. Então, as informações relevantes aqui, né? Falou que teve R$ 2.000 de prejuízo. Aí eu mandei a resposta aqui para ele, a gente continuou a conversa e me mandou aqui os resultados dele, os prints, e me passou os dados para poder acessar a conta dele, fazer essa análise e fazer um planejamento, né, para a próxima semana, planejamento de operações para a semana seguinte. Então vamos lá para a análise da conta e planejamento das próximas operações. Então aqui essa é a conta dele, não tem nenhum robô ativo executando. Até aproveitando que é uma dúvida
está sendo comum aqui, né, de quem entra em contato no suporte, quando você para o robô, ele some daqui. Você vem aqui em executando, não tem mais nenhum. Aí tem muita gente criando um novo robô para operar, sendo que o robô que foi parado se encontra aqui, ó, executando. Só vem aqui em parados, vai aparecer todos os robôs que foram parados. Então vamos iniciar aqui a análise. Então começa aqui um Thanos tendência com mais 140. Deixa eu mudar aqui para ver se fica melhor. Então Thanos tendência com 140. Logo de cara aqui eu já percebo que ele operou aqui 1, 2, 3, 4, 5 dias. Então estava com saldo positivo e o robô foi parado. Fez só 6 operações, parou positivo. Um Thanos conservador também só fez uma operação. Um trade parou negativo. Um Horus padrão também operou um espaço curto de tempo, parou negativo, R$70. Um Jarbas Scalper 2.0 parou positivo, eu também não entendi por que ele parou com 195. Um Tron Scalper parou negativo em 130. Então Thanos conservador 2.0 fechou positivo em 115, fez 20 operações, acertou a metade, errou metade. Mas deixa eu ver aqui como que tá as configurações. Bom, tá com a configuração Thanos conservador, mas está fazendo 7 pontos na operação, porque o Thanos conservador com 50% de acerto era para ter dado um valor financeiro bem maior. Então depois eu tenho que perguntar a ele se ele mudou, salvou esse robô depois dele ter operado, porque aqui está buscando 35 pontos, mas nas operações registra 7 pontos positivos. E as alterações, o robô também foi alterado, né? Então ele fez as alterações de acordo com o próprio gosto dele, colocou um stop diário aqui de R$100, tá certo. Tá com a entrada limite, não com a entrada mercado. Então esse robô teria que perguntar a ele o que aconteceu, por que as configurações estão diferentes e por que o saldo está dando diferente da configuração, né? Então isso aí eu vou perguntar a ele depois. Então vamos continuar aqui. O Cronos conservador também fez 2 operações, o Sony fez uma operação. E agora aqui mais um da Horus, que é o Cronos agressivo, também operou só um dia. Filtrar aqui só os robôs da Horus para ficar mais fácil. Então esses são os robôs que ele operou da estratégia Horus. Vou fazer uma conta aqui rapidinho. Mais 140, menos 130, menos 70, mais 195. Menos 130, mais 115, menos 110, menos 95, menos 115, menos 70, mais 10. Então eu fiz os cálculos aqui de todos os robôs que ele operou, deu um valor negativo de R$150. Então ele me passou, né, no grupo que estava com resultado negativo de R$2.000. Então provavelmente assim, esse resultado negativo de R$2.000 juntando as outras estratégias da Tangram e da Hydra, infelizmente eu não consigo me responsabilizar, né, pelos resultados dessa estratégia. Eu consigo ajudar a entender o que está acontecendo com relação aos resultados da estratégia Horus. Então o resultado negativo foi de 150 e não 200. Então isso prova que a estratégia Horus, por mais que passe por momentos negativos, tem um risco controlado, né? Porque se tivesse descontrolado pelo menos um robô que ele teria perdido muito. Então uma coisa que eu consigo observar aqui, que é eu considero, né, uma falha, um erro desse investidor e que acontece com muitos outros também que iniciam as operações automatizadas, é a alternância constante de robôs. Nesse tempo aqui, em um mês, olha a quantidade de robôs que ele utilizou. Enquanto na minha conta eu estava com 3 robôs e mantive esses 3 robôs, depois troquei um deles por 2, né, pelas duplas, e mantive, então 4 robôs aí no período de um mês mais ou menos, ele utilizou essa quantidade enorme aqui de robôs. E por exemplo aqui o Thanos tendência, ele começou no primeiro dia, pegou um resultado positivo de 540, né, que é o ponto forte do Thanos tendência. Depois teve resultados negativos e já parou o robô depois dos resultados negativos. Então nesse período de um mês que ele está operando, nós tivemos vários dias de ganho cheio no Thanos tendência. Essa semana, por exemplo, foi uma semana muito boa para quem utilizou a versão Thanos, tanto para quem parou o robô na mão, tanto para quem deixou ele rodando direto também. Foi ganhos muito expressivos.
Mas se ele não estava utilizando essa versão mais, então ele fica de fora do Thanos. Então ele entrou, correu um risco, teve um ganho, operou mais um pouco e parou. Igual eu falei, já não sei o motivo dele ter parado, talvez ele tenha algum motivo, mas não é o que eu aconselho a fazer a título de gerenciamento. O Jarbas Scalper vinha com resultado satisfatório, foi parado também, mas a grande maioria dos robôs aqui, ó, com uma operação, poucas operações, não dá para poder pegar um histórico, pegar uma sequência assim por mais que pegue, né, uma sequência de perdas, mas ter uma sequência de ganho também para ter esse resultado no longo prazo. Colocar o robô para ver assim, o que ele vai fazer no primeiro trade e considerar se for loss o resultado é negativo, o robô é ruim, já vai parar. Se for gain, o robô é bom, continua até que fique perdendo. Eu considero a receita para você parar a maioria dos robôs negativos e sair com um resultado negativo no longo prazo. Então, prestar bastante atenção nisso, fazer um planejamento, e agora eu vou combinar com ele aqui o capital dele que sobrou, lembrando que ele não perdeu o capital com a estratégia Horus, ele perdeu o capital com as outras estratégias, na estratégia Horus ele ficou 150 negativos, mas sobrou 2.000 de capital para utilizar 2 robôs e fazer um planejamento. Então eu vou deixar esses robôs configurados em conta simulada para ele, e para quem tem esse mesmo capital pode utilizar como referência. Eu não estou passando aqui uma recomendação assim para poder, começa com esses robôs que eu estou passando, mas é uma simulação, vou fazer o que eu faria se fosse para mim, e quem quiser fique à vontade para poder copiar ou até mesmo fazer alguma alteração dentro da minha ideia. Então vamos lá, vou criar 2 robôs para ele, um mais assertivo nas operações, com taxa de acerto, percentual de acerto maior, e um outro mais com ganho mais longo, né, com tentar reduzir um pouco o risco, mas ter um ganho mais longo que permita uma movimentação maior na ativo, para dar uma equilibrada aí nesses 2 robôs. Então, os 2 robôs que eu utilizaria nessa situação, com R$ 2.000 de capital, podendo utilizar 2 robôs, seria o Thanos Conservador 2.0. Eu fiz uma pequena alteração nele aqui que melhorou um pouquinho o resultado, colocando ele para operar a partir das 9h30. Então, essas alterações que eu faço é baseada nos backtests, né, que eu tenho como comprovar aqui o desempenho baseado no mercado passado, e também avaliando o que os outros clientes da estratégia Horus que estão tendo bons resultados, apesar dos robôs que eu passei a recomendação ter tido loss nessa semana, vendo assim o que eles estão fazendo que fez ter esse resultado diferente. Então tem muita gente que não está iniciando as operações 9 horas, porque tem uma volatilidade maior nesse horário e estava ativando com muita facilidade o nosso stop loss. Então mudei aqui para iniciar às 9h30, deu uma melhora pequena aqui no resultado. Mesmo assim, essa versão do Thanos Conservador pode acontecer como aconteceu essa semana, de pegar uma sequência de resultado negativo. Então isso faz parte da estratégia, é uma estratégia que tem um percentual de acerto baixo, acerta 29% dos trades, mas o retorno percentual e o retorno líquido compensa, 296% de retorno, mesmo pegando um período muito ruim, pegando uma fase de resultados negativos. Então, se for utilizar esse planejamento, tem que deixar o robô operando por um tempo. Se iniciar numa semana, pegar aqui 3, 4 loss e já parar o robô, vai parar sempre com resultado negativo. Se não deixar para ver o longo prazo, vai ser difícil de participar dos momentos de ganho, sendo que parou o robô no momento de loss. É uma opção também, principalmente para quem está iniciando, sabendo que a estratégia tem períodos de loss, pode deixar o robô parado um tempo, acompanhando os resultados e ligar, por exemplo, depois que tiver tido 2 loss seguidos, você liga o robô e acompanhar também as nossas instruções, né? Os horários para poder operar, os dias mais recomendados, né? Igual quem tem operado aí, terça, quarta e quinta tem tido os resultados bem melhores do que quem está operando a semana toda cheia. Então esse seria um dos robôs, Thanos Conservador 2.0, para operar às 9h30. E o outro robô é o Horus Conservador, com início às 10h30. Esse opera contra a tendência, tem um ganho na operação mais curto e com isso aumenta também o percentual de acerto. É praticamente o contrário. Enquanto esse aqui acerta 29% das vezes
e do caso erra 70% das vezes, né? Esse outro Horus conservador, ele acerta 78% das vezes, então vai errar aí cerca de 22% das operações. Tem um fator de lucro bem legal, deu 2.0 de fator de lucro, um retorno percentual também não é tanto como o do Thanos conservador, porque não busca muitos pontos nas operações, mas também é um retorno satisfatório, né, de 176%. Então, para quem vai operar essa semana, que pode utilizar só um robô, pode fazer a opção entre um desses dois. A diferença deles basicamente vai ser o alvo nas operações. Esse Horus conservador, que é mais fácil de acertar as operações, que tem um ganho mais curto, busca R$50 no dia com risco de 100. Então vai ter mais vezes que vai sair positivo. E o Thanos Conservador 2.0 também tem um risco de 100, na verdade de 70 para ser mais exato, mas busca um ganho maior, um ganho de 350. Então são características diferentes, um vai ser mais assertivo, o outro vai acertar menos, mas tem o potencial de ter um retorno financeiro, um retorno percentual maior. E para quem pode usar dois robôs, pode utilizar os dois juntos, lembrando que eles não operam em duplas, então são robôs independentes um do outro, não dá para ter aquela ideia de juntar os trades com acerto dos dois robôs, porque eles operam em horários diferentes, com estratégias diferentes, então não tem nada a ver, são dois robôs para trabalhar na mesma banca, né, para diversificar, mas não operam juntos, não operam em duplas. Então essa foi a análise da conta do nosso cliente e os dois robôs novos, né, que estarão disponíveis também no placar. Como eu tenho costume de fazer, eu vou passar aqui os parâmetros para se alguém quiser já iniciar com eles na segunda-feira, né, que provavelmente vai estar disponível no placar na segunda-feira, mas na parte da tarde. Então os parâmetros do Horus conservador com início às 10h30, perfil de operações padrão, aqui um contrato comprado e vendido, habilitar inversão. Então esse é com inversão habilitada. O stop fixo de perda de 9,5 pontos, stop fixo de ganho de 5 pontos a limite. Stop diário de perda de R$100, stop diário de ganho de R$50 e parar após um trade no dia. Então está numa versão bem conservadora, esses dados, como vocês já sabem, né, assumindo a responsabilidade, podem ser alterados, mas a forma que eu vou colocar no placar é exatamente essa forma. As restrições no horários para abrir posição a partir de 10h30 e o horário final às 14h30, opção de apenas day trade marcada. Então esses foram os parâmetros do Horus conservador de 10h30. Agora os parâmetros do Thanos conservador 2.0, que com entrada às 9h30. Então pode iniciar copiando esse robô do placar, né? Copiar o Thanos 2.0 que já está disponível. As configurações aqui já vão vir iguais, um contrato, sem inversão, 7 pontos de loss, 35 de gain, parar após um trade no dia, horário de início das posições, para iniciar a posição às 9h30. Como ele para com um trade no dia, então o risco diário já é de R$70 e o ganho diário de 350. Nessa versão aqui, sem stop móvel, ou pega o ganho ou pega o loss. Pode ser adicionado stop móvel também, de acordo com o perfil de cada investidor. Eu vou exemplificar aqui como que adiciona o stop móvel. Você vai marcar o campo e aqui esses valores, ó, aqui você vê, ó, valores em reais para ações ou ponto para mini contratos. Então nós estamos operando em dólar, então nós vamos utilizar os pontos. Por exemplo, se eu quiser que a partir de 15 pontos na operação o robô não tenha mais um risco nessa operação, então vou colocar o stop móvel de 15 pontos com a distância, por exemplo, de 5 pontos. Como que o robô interpreta essas informações, né, esses números? Se o robô entrou na operação, está indo lá, a operação está andando a favor, chegou a ficar positivo em 15 pontos, a partir desse momento que está positivo 15 pontos, ele vem com um stop de loss 5 pontos abaixo, acompanhando o preço. Então o preço subiu mais, ficou 16 pontos. O stop loss está 5 abaixo, está lá em 11 pontos. Subiu mais um pontinho, chegou a 17. Aí o stop loss está 5 pontos abaixo, lá em 12. No momento que ele voltar 5 pontos, contando do ponto mais alto que ele chegou, né, no caso aqui nesse exemplo 17, quando ele voltar 5, sai com 12. Então, desse jeito que funciona o stop móvel. Se eu colocasse aqui, por exemplo, aqui, distância de 7, e ele chegou a 17 e voltou 7, encerraria com 10.
né? Nesse caso aqui, se bater 15 e voltar a 5, ele também sai com 10. Então, dessa forma que eu utilizo o stop móvel. Agora eu vou iniciar a análise dos robôs aqui nas operações da minha conta real. Então, na segunda-feira, eu já passei no grupo de informações da Estratégia Horus quais robôs que eu estaria utilizando, o porquê de eu estar utilizando esses robôs e passando certinho, né, as configurações e tal, para quem quisesse operar com as mesmas configurações que eu, saberia exatamente quais robôs que eu estou utilizando. E tive um resultado bom no Thanos Tendência e no Cronos Conservador, né? No Thanos Tendência nem bom, né? Um resultado excelente nessa semana, e no Thanos Conservador também um resultado bem satisfatório. Agora, nas duas duplas que entrou essa semana, nós pegamos aí uma sequência de 3 resultados negativos. Então, eu vou focar mais o início da análise aqui no resultado dessa dupla. Percebi que teve muita gente que utilizou as duplas e teve essa sequência de resultados negativos, que ficou bem satisfeita, né? Nós fizemos nossa ideia de gerenciamento semanal e a única possibilidade da gente fechar negativo seria se tivesse 3 dias de loss consecutivos nos 2 robôs, e foi exatamente o que aconteceu logo nessa primeira semana. Isso significa que a estratégia é ruim, que a estratégia não funciona? Não, se a gente for analisar só por uma semana, então o Cronos Conservador é perfeito, porque acertou todas as operações em todos os dias nessa semana. Se a gente for julgar assim, esse robô é perfeito, mas nós sabemos que não é bem assim, né? Com certeza vai ter semana que o Cronos Conservador ou o Thanos vai perder, que vai fechar negativo, igual aqui nós já tivemos semana que pegamos 3 dias negativos também no Thanos, e com certeza também nas duplas nós vamos ter dias saindo positivo. E eu passei, né, uma recomendação do que eu faria para operar com 2 robôs, só que esses 2 robôs que eu passei, para quem tem poucos contratos, eu vou acompanhar com vocês no placar, mas eu aqui vou manter ativo as 2 duplas justamente para mostrar isso, para mostrar o resultado no longo prazo. É lógico que eu não vou ser insistente de insistir numa estratégia que não esteja funcionando, mas esse prazo de 3 dias é muito pouco para a gente poder analisar o desempenho aqui em conta real, tendo em vista o tempo que a gente já vinha utilizando essa estratégia em ambiente simulado, e o comportamento foi interessante. Então aqui nós temos a mesma dupla, Horus sem inversão e com inversão, a mesma dupla que está ali em conta real, que pegou essa sequência, né? Os 2 robôs tiveram essa sequência de loss junto, até um dos investidores lá do grupo fez uma análise e viu que num backtest longo dessas duplas nunca tinha acontecido uma sequência tão grande assim de resultado negativo, mas no longo prazo a tendência é que as duas fiquem positivas, que os 2 robôs saiam positivos. Então vou manter para a gente acompanhar esse longo prazo. Então as duplas dessa semana fecharam assim: 3 operações, 3 loss duplo nos 2 robôs. Agora vamos analisar aqui o Thanos Conservador com 2 contratos. Então, no acumulado geral aqui desde o início das operações, iniciou no início do mês 6, né, no início de junho, nós já estamos no dia 10 de julho, ele está com R$ 2.180 de retorno líquido, com 109% de retorno percentual. Então, iniciou com 2.000, fez 30 operações e dobrou o capital com 80% de acerto nas operações, seguindo aquelas recomendações, né? Não operar segunda, não operar sexta-feira, os dias com muitas notícias, dia que tem uma expectativa de ser mais conturbado, a gente mantém o robô pausado e entra quando está com uma expectativa melhor, como foi o caso dessa semana. Então, o resultado nessa semana foi de R$ 886, com 6 operações, 100% de acerto. Então, faz 2 trades por dia. Fez 2 trades aqui na segunda com acerto, 2 trades na quarta e 2 trades na quinta, tudo com acerto, aqui iniciando na terça-feira. R$ 886 com 2 mini contratos. E o robô com resultado mais surpreendente, o Thanos Tendência. Também está operando aqui desde o início do mês 6, né, desde o dia 2 do mês 6. Iniciou com R$ 3.000, né, para operar aqui 3 contratos, um retorno líquido de R$ 9.140,
dá 300% de retorno, acertando 34% das operações, com fator de lucro próximo a 2, números de trades, 41 operações nesse período. Um drawdown de 28%. Drawdown alto, mas o retorno percentual também supera os 300%. Né? Então aqui a gente aplicando o filtro para essa semana. Então só nessa semana fez R$ 4.054. Então fez mais de 100% do capital investido só nessa semana. Na terça-feira pegou um ganho cheio, né? Deu R$ 1.000 na terça-feira. Na quarta-feira perdeu pouquinho aqui, saiu praticamente no 0 a 0. E na quinta-feira poderia ter ganho bem mais. Eu parei minha segunda operação com 19 pontos, chegou a ficar quase 45 pontos positivo 2 vezes e voltou tudo. Então ainda consegui parar no lucro, mas teve cliente aí que parou bem no pico desse movimento e conseguiu pegar uma pontuação bem maior do que eu aqui na quinta-feira, fechando a semana com resultado ainda mais expressivo do que o meu. Mas está satisfatório também, já era o último dia na semana, só de não fechar esse último dia negativo para mim já está excelente. Então, resultado de 4.054 em 11 operações, 45% de acerto, 3,45% de fator de lucro. Então, essa foram a análise dos meus robôs, dos robôs que eu utilizei, né, nas operações dessa semana. Para a semana seguinte, eu vou manter os mesmos robôs com a mesma composição de contratos. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado e prosperidade a todos.